Olá! Você sabia que o Águia é dividido entre diretrizes pedagógicas e diretrizes técnicas? Sim, nós temos um amplo manual que você vai poder ter acesso, vai ter como base de apoio para o seu aperfeiçoamento nessa metodologia, e hoje vamos falar das diretrizes pedagógicas. Para mim, elas são essenciais para que a gente possa entregar da maneira como entregamos o trabalho para os nossos clientes. É o coração do nosso trabalho. Vamos falar de 11 itens, mas alguns deles a gente vai ter que colocar separadamente, porque eles são bem complexos, amplos e precisam de bastante entendimento para que a gente possa compreender tudo como funciona na prática. O primeiro deles é o crachá. Realmente essa estratégia pedagógica é fantástica, ele ajuda muito a organização da nossa aula, a organização de grandes grupos, aumenta a individualização dos exercícios para os alunos, permite o professor organizar o espaço do seu trabalho, a segurança do seu trabalho. Então, de repente você vai se perguntar como é que você trabalhava sem o crachá antes. Eu já não consigo mais trabalhar sem o crachá, mas ele também merece uma aula separada, você vai ter mais informações sobre ele depois. O segundo ponto que a gente vai falar é o controle da intensidade fisiológica dos exercícios. Este também demanda um processo pedagógico para que você aprenda a ensinar. Como ensinar esse grande número de idosos, ao mesmo tempo que eles estão realizando, conseguirem medir o batimento cardíaco, seja pelas artérias carótidas, seja pelas radiais, e conseguir contar naquele tempo determinado, para depois consultar no seu crachá se aquela frequência cardíaca que ele contou está dentro ou fora da zona-alvo que consta no seu crachá. É um trabalho maravilhoso. Muitos professores sempre me perguntaram, mas eles não conseguem contar, mas eles não aprendem. Mas com essa pedagogia, vocês vão conseguir fazer com que a grande maioria dos alunos consiga sim aferir a frequência cardíaca. Isso reduz muito a margem de erro do seu trabalho, se você não fizer absolutamente nada. Então todo o trabalho cardiorrespiratório é feito a partir desse controle, que também segue os critérios do American College, segue os critérios da estratificação de risco cardiovascular. Então a gente está bem cercado de parâmetros para direcionar a nossa atividade aeróbia. O terceiro ponto é a segurança e a eficácia, a balança, a gangorra. Será que meu trabalho ele está seguro demais e pouco eficaz? Será que ele está eficaz e pouco seguro? Como conseguir esse equilíbrio em três aspectos? O primeiro é o fisiológico. Segundo as variáveis hemodinâmicas, do ponto de vista hemodinâmico, eu tenho uma atividade segura, e aí isso conversa com o item anterior, que é a questão do controle da intensidade fisiológica a partir da frequência cardíaca. Será que eu estou ali isolando as pessoas de maior risco cardiovascular, fazendo um trabalho mais direcionado para eles? Como é que isso funciona a partir do crachá? Todas essas dúvidas a gente vai mostrar ao longo das aulas. Outro ponto é a segurança biomecânica. Existe uma sobrecarga articular em todo o movimento que a gente realiza. Eu estou recebendo uma sobrecarga biomecânica, uma sobrecarga articular. Como controlar isso? Como dosar? Tá aí uma pergunta que a biomecânica mesmo não tem a ousadia de tentar responder fielmente, mas todos os parâmetros que eles nos trazem a partir das pesquisas nos ajudam a ajustar alguns pontos-chave, como por exemplo a amplitude do movimento, o ângulo de movimento, os graus, e isso a gente consegue também a partir do uso do crachá, combinado com esse conhecimento, dar as diretrizes para que os alunos possam fazer os exercícios de maneira mais segura. O terceiro ponto é a integridade física na questão segurança. Qualquer exercício que possa aumentar o risco de quedas durante a aula tem que ser eliminado. Então tem que ser muito bem controlado, uma série de aspectos, e a gente tem algumas regras que devem ser seguidas. As atividades neuromotoras que promovem um risco maior de quedas ou de choque entre as pessoas, de trombar com alguém, isso tem um critério para ser ensinado, as dicas de segurança em cada atividade, para a gente minimizar muito essa preocupação. Graças a Deus tem funcionado perfeitamente bem. O quarto ponto é o ambiente e os materiais. Pensem bem, ambiente, aonde você está dando aula?
Às vezes a gente não dá aula no local adequado para uma atividade física. Em primeiro lugar, tem que caber o número de alunos ali, não adianta a gente ter salão que atende mais de 100 alunos. Se esse salão fosse pequeno, não caberiam esses 100 alunos dentro do salão. Então a gente tem que ter já uma visão de quantos alunos você pretende atender. Não adianta você ter um espaço pequeno se você tem um potencial para atender um número grande de pessoas. Você tem que buscar um espaço condizente, que tenha de preferência um piso regular, que não ofereça riscos de queda em função da qualidade e da característica desse piso, que tenha de preferência um local onde você possa ficar numa posição elevada em relação aos alunos para facilitar a visualização dos mesmos. Então, a gente já deu aula em cima de mesa, de cadeira, aonde puder também ser algo seguro para a gente, mas de maneira a facilitar a visibilidade da aula pelos alunos. Então esse ambiente de preferência coberto, mas se caso você vai realizar essa atividade em ambiente aberto, tomar o cuidado necessário com o clima, com a exposição do aluno ao sol, muito cuidado com esses aspectos, tá? E a questão dos materiais, os materiais, por exemplo, um dos materiais que a gente usa, que é a bola, o maior risco é as pessoas acharem que tudo bem deixar a bola no chão. Tudo bem se uma bola tá rolando, deixa ela rolar. Não, bola no chão é um risco altíssimo de um idoso sofrer uma intercorrência que vai comprometer a sua integridade física, ter uma queda, um eventual acidente. Então, bola no chão, no Águia, não é permitido. É uma questão de segurança e é um olhar que o profissional deve desenvolver quando trabalha com idosos. É fundamental que você tenha esse cuidado de analisar, puxa, ali tem um fio, ali tem um objeto que não é do dia a dia, não está ali sempre. Alguém pode tropeçar ali porque não está acostumado com aquele objeto ali, já tirar antes da aula começar. O mapeamento do ambiente, que cada dia é novo, tem que acontecer como hábito, como prática dos materiais e do ambiente. Olhar se os materiais estão em boa condição, se eles estão higienizados, se eles estão limpos, para que os idosos possam manipular, ok? Quinto ponto é a sequência de ensino. A gente tem uma sequência de ensino para principalmente as tarefas neuromotoras. Isso vale para a parte 1 da aula, a parte neuromotora. Qual é essa sequência? Começamos primeiro com o objetivo daquela tarefa. Nunca, sob hipótese alguma, a gente fala brincadeira, brincadeirinha, agora a brincadeira ou seja, você matou a sua atividade. Não esqueça que os idosos, eles são adultos, eles não são crianças. Tira da cabeça essa questão de volta a ser criança. Mas parece criança, cuidado. Você também vai envelhecer e também não vai gostar de ser tratado como criança. Então o idoso é um ser adulto que merece nosso respeito e, portanto, não deve ser infantilizado. De maneira alguma você vai falar, a brincadeira agora se fosse para brincar, a gente vai lá para a recreação do hotel, vai fazer outra coisa durante a atividade. Você é um profissional que está levando uma atividade, um exercício, uma tarefa, para que ele possa desenvolver uma capacidade, uma aptidão com um objetivo claro, específico. E isso é algo que a gente chama de exercício, não é apenas uma atividade qualquer de lazer, recreação ou brincadeira. Nada contra brincar, mas isso ficou claro para você? Então, primeiro, o objetivo da tarefa com cuidado nas palavras que você vai empregar. Então, o que trabalha? Qual é o objetivo? Trabalhar tempo de reação, trabalhar memória, trabalhar agilidade, equilíbrio, habilidade de manipulação? Depois, em segundo plano, rapidamente que você colocou esse objetivo, você vai demonstrar e vai também descrever. Então a informação é verbal, auditiva e também é visual. A pessoa tem que visualizar o que vai acontecer antes que aquilo aconteça. Então escolha o melhor espaço para você demonstrar a tarefa antes de pedir para que eles realizem. Se você estiver trabalhando sozinho, escolhe aí um aluno mais esperto ou dois, se for um trio, um quarteto, para demonstrar com você a tarefa. E aí, na sequência, os demais vão fazer um processo número 3, que é o ensaiar. O que é ensaiar? Quando você convida o aluno para ensaiar a tarefa, ele está autorizado a errar, porque é só um ensaio. E é incrível como isso funciona na mente humana, né? Olha, não é para valer, é só um ensaio. Então, pode ir. Então, as pessoas se sentem mais tranquilas para fazer, sem ter a necessidade, a obrigatoriedade de acertar. E por final, depois do ensaio, você tem a oportunidade de olhar, de verificar os erros, aonde as pessoas não estão entendendo, o que ficou dúvida, aonde estão os maiores perigos. De repente ali você detecta um perigo iminente de algum comprometimento de integridade física, alguma coisa que não foi bem compreendido. Você tem a oportunidade de falar na parte 4, que é um feedback.
Nesse feedback, então, você dá um reforço positivo, você corrige alguma coisa, nunca, e às vezes até eu brinco, né? Se o ensaio foi muito terrível, a gente fala de reforço positivo, feedback positivo, mas de vez em quando eu não consigo perder a oportunidade de falar, isso está terrível, e eu faço um drama e todo mundo cai na gargalhada, e essa gargalhada é meu maior prêmio, e fica claro que era isso que eu estava querendo, né? Que todo mundo desse risada, porque todo mundo no fundo sabe que estava terrível mesmo. Então a gente para, explica novamente, se precisar demonstra novamente, volta a ensaiar, e aí sim a gente nesse processo a gente está desenvolvendo aquilo que a gente quer, chegando no objetivo da tarefa. Então é muito importante esse processo, começa com objetivo, passa por demonstração e descrição, passa por ensaio e por fim feedback. O sexto ponto é o foco no positivo. O foco no positivo é algo que faz parte da nossa filosofia e a gente vai conversar sobre isso com mais detalhes. É muito importante você ter claro esse objetivo. Sétimo, relação erro e acerto. Essa relação erro e acerto é uma coisa que para o aluno é muito nova. As pessoas têm uma cultura, chegam para a aula, todas as pessoas, com uma cultura de acertar, de não poder errar, de não admitir o erro, de se sentir humilhado pelo erro. E a gente tem que trabalhar enquanto educador em relação a essa crença. Desenvolver a crença de que é preciso do erro para que exista o desenvolvimento. Como é que você vai construir uma sinapse nova a partir de acerto, acerto, acerto? Não, a gente constrói isso a partir de erro, 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 acerto, erro e depois acerto, acerto, acerto. Então, isso faz parte, isso me ajudou a construir uma escala que eu chamo de escala, erro e acerto, que é o 8º ponto das nossas diretrizes pedagógicas. A escala erro-acerto não é uma régua que você tem lá em mãos na aula para você medir e colocar lá. Até tem um espaço no plano de aula para você colocar ali um X se você acha que aquela atividade naquela aula foi amarela, se ela foi verde, se ela foi vermelha, como um farol. Por exemplo, o que é uma atividade quando ela está vermelha? Uma atividade vermelha é onde existem mais erros do que acertos. Então a quantidade de erro é mais frequente, de vez em quando aparece um acerto ali por acidente, mas a maior parte das pessoas está errando, tá? Então isso é uma atividade vermelha. Normalmente isso é um caos. Depois nas aulas você vai ter dicas incríveis para poder direcionar essas pessoas, acalmar os ânimos e continuar proporcionando esses desafios para que eles possam melhorar. Essa é a atividade vermelha. O que é uma atividade amarela? O que significa o amarelo no farol, gente? No trânsito? Significa atenção, alerta. Opa, existe aí um equilíbrio entre erros e acertos. Isso promove o ideal, para nós é o ideal, porque apesar dos erros estarem aparecendo, os acertos também estão aparecendo de uma maneira equilibrada, um pouco mais, um pouco menos, que a atividade consegue até fluir, apesar dos erros. E principalmente quando a turma avança e que começam a se comportar adequadamente frente a esses erros, com respeito frente a esses erros, você tem o ideal, que é quando você tem um desafio compatível com o nível de habilidade dos alunos. O que nós buscamos quando ministramos essas atividades é o amarelo. E quando ela fica verde? Quando ela fica verde é quando existem mais acertos do que erro. Então no processo de desenvolvimento começou a ocorrer mais acerto, de vez em quando tem um erro. E aí esse acerto frequente ele demonstra que já houve um processo de sinapse, de novas sinapses, de uma gênese de redes neurais. Então isso já demonstra que o desenvolvimento naquele ponto para aquela atividade se interrompeu. E quando se interrompeu, a gente já não tem mais interesse de prosseguir. A gente quer subir um degrau a mais, a gente quer continuar com o desenvolvimento, pensando que o desenvolvimento nunca se interrompe, que os desafios têm que ser contínuos, tudo baseado nos nossos princípios. Então, esse farol, essa escala erro-acerto serve para você como um parâmetro de uma aula para outra. Vamos imaginar que na aula seguinte você teria que aumentar a complexidade, mas ainda está vermelho, então a gente não pode aumentar a complexidade, tem que trabalhar um pouco mais nessa. Ou você percebeu que nesse plano de aula, a aula está verde, aquela atividade está verde. E aí, você vai repetir? Você tem que aumentar um pouquinho a complexidade para que ela se torne amarela. Lembrando de explicar isso para os alunos, que isso vai enriquecer o seu trabalho. Assim, olha gente, essa atividade está amarela, então está adequada, ou está verde. Isso enriquece o trabalho do profissional, as pessoas entenderem que existe uma leitura técnica, pedagógica por trás, tá? Depois a gente passa para o 9º ponto, que é o tratamento com os alunos. Esse ponto é muito importante, eu vou voltar a falar disso em muitos momentos com você, mas
Cuidado, tem muito erro, principalmente em relação à linguagem, quando se fala com idosos. Muita gente que ama o que faz, isso, principalmente as mulheres, mas os homens acabam cometendo um deslize ou outro. Excesso de carinho, excesso de zelo, excesso de cuidado, que faz a gente fazer assim, ó. Pessoal, agora pega o bracinho e puxa aqui. Agora pega a mãozinha. Pelo amor de Deus, cuidado. Tome cuidado para não cometer esse erro. Quem faz isso normalmente não percebe que está fazendo, e é importante você policiar suas palavras, vigiar a maneira de se comunicar com seus clientes, porque na sua turma, se você estiver falando com a sua mãe, com a sua avó, com alguém muito íntimo, particularmente, é diferente, mas se você está falando para um grupo, tenha certeza absoluta que 99% daquele grupo vai se incomodar com essa linguagem, mesmo que eles não falem para você. Fica aquela coisa, poxa, a professora fica irritante para o idoso, que ele é inteligente, apesar de ter muita gente que, dependendo do grau de escolarização, não tem essa cultura, né, de entender da linguagem, da postura do profissional, não vai olhar para esse lado, mas vai ficar uma sensação assim ruim de, olha, estou sendo diminuído, estou sendo infantilizado. Então não use diminutivo para se referir a nenhuma parte do corpo da pessoa. Se escapar bolinha, se escapar toalhinha, a aguinha, ainda vai, mesmo assim não é o ideal, mas jamais se referir a uma parte do corpo, perninha, pezinho. Gente, idoso não tem pezinho, idoso não tem perninha, tá? Quem tem é bebê, tá bom? Então cuidado para não confundir, não infantilizar os alunos, não tratar os alunos com agressividade. Eu já vi acontecer, pessoas chegam lá para dar aula, as pessoas começam a errar e você esquece que o erro é importante e aquilo te irrita e você começa a responder de uma maneira mais ríspida. Ou quando você quer chamar atenção, se o ruído está muito alto, você chama atenção de uma forma agressiva. Então apita com força, com raiva. Eu já vi acontecer. Então cuidado, você tem que se posicionar com naturalidade, como um sábio se posicionaria diante dos seus discípulos. Se aquele ruído está lá e está infernal e você não está nem conseguindo abrir sua boca para falar, simplesmente sorria e espere. O sorriso é fundamental, ainda que ele seja, num primeiro momento, um exercício para você, que ele não seja natural. Sorria e espere. Aos poucos as pessoas vão começar a perceber que você está ali esperando pacientemente que a turma se acalme e você passe a ter o direito de fala. Quando a turma se acalmar e olhar para você novamente, não faça isso. Posso falar? Porque é altamente irritante, é antipático. A gente precisa se posicionar de uma forma compreensiva para os nossos alunos. Se eles estão falando, provavelmente eles estão engajados num assunto que até você mesmo que trouxe, foi por conta da atividade ou alguma coisa assim. Então esse é um ponto que também vai precisar de mais conversa aqui entre nós, porque muitos professores reclamam para mim que seus alunos não prestam atenção, que seus alunos conversam, que a mulherada conversa, e essas conversas elas não vão acontecer na aula quando a rédea da aula está com o professor. E aí sim ele vai direcionando o comportamento, as pessoas sabem que naquela aula a postura do professor é aquela e eles vão seguir a conduta. Eu já cheguei a falar assim, olha, eu sou de um tempo que quando o professor entra em sala, os alunos ficam em pé para receber. Eu falei errado, eles são de um tempo. Então, eu sou de um tempo que não acontece mesmo, mas vocês são de um tempo que as pessoas chegam, quando o professor chega em sala, os alunos ficam em pé, é verdade. Se você perguntar para os idosos, eles vão dizer que sim, que na escola, quando eles estudavam, o professor entrava em sala de aula, os alunos imediatamente tinham que se colocar em pé, né? Então, o respeito para o profissional, ele tem que acontecer, você tem que conquistar isso, tá bom? Próximo ponto é o reconhecimento e incentivo. Tá? E isso é fantástico, você criar estratégias, aos poucos a gente vai compartilhar com vocês essas estratégias, que são desde uma fotografia dos mais assíduos do mês, algumas ideias para promover aquelas pessoas que estão sempre se dedicando, sempre assíduos, sempre colaborando para a organização da aula, e isso é destacado. E a partir desses reconhecimentos a gente tem uma melhor adesão, a gente consegue aprimorar a adesão e gerar comprometimento mesmo. Comprometimento gera comprometimento, o seu para com eles e o deles para com você.
E o último ponto é a formatura. A formatura é um evento fantástico, acontece ao final do ano, que também faz parte de uma diretriz pedagógica. Por quê? Nosso olhar é para um ano de aula Águia, um ano de curso, um ano de escola, com prova, com avaliação, com conteúdos específicos que estão relacionados a este ano. Então, o ano 1, a pessoa aprende determinados conteúdos. Quando vai para o ano 2, são outros conteúdos, quando vai para o ano 3 são outros conteúdos, aprofundando cada vez mais o nível de conhecimento desses alunos e o nível de complexidade das tarefas motoras e das posturas nos exercícios de força, por exemplo. Então isso é dividido em anos. Quando eles terminam um ano, então eles estão celebrando um marco, uma mudança de etapa, e aí sim a gente faz um evento. Esse evento pode ser no próprio local de aula, pode ser em alguma parceria que vocês tenham, ou com um espaço cedido por alguma entidade, enfim, isso tem milhões de possibilidades e o importante é que nesse dia são feitas homenagens, são feitas premiações, são 3 prêmios que a gente desenvolve, tem uma aula também só sobre formatura para você ter todos os detalhes, saber como organizar a sua, como fazer o layout, como ensaiar para que tudo aconteça de uma forma mágica, tem que ser mágico, para quem está olhando aquele monte de gente, de uma forma tão organizada, todo mundo recebe seu certificado, todo mundo tira foto, todo mundo é chamado pelo nome, e isso de uma forma rápida, dinâmica e emocionante, porque queremos também entreter os alunos, queremos proporcionar um pouco de alegria, um pouco de entusiasmo, de passar essa energia contagiante para eles, diverti-los, por que não? Fazê-los rir, fazê-los chorar, fazê-los viver, perceberem que eles fazem parte de algo que vai além do exercício, que vai além das aulas, que chega a tocar na família, porque nesse momento eles estão ali com convidados, com pessoas que estão assistindo, eles vão ganhar o primeiro certificado da vida às vezes, que garante que eles passaram pelo ano Águia com você, que eles chegaram a um determinado lugar, que eles passaram de nível, ou que eles não passaram, mas que eles estão em processo, tudo isso é determinado na formatura. Muita coisa, né? Por isso que a gente precisa de material de apoio, de estudo, e continuem acompanhando, porque as aulas elas vão ser direcionadas justamente para tirar todas essas dúvidas e você se tornar um professor exemplar, um professor com a conduta, com o conhecimento, com a técnica e com as habilidades para poder chegar no melhor resultado com os seus clientes. Um abraço e até a próxima. Obrigada!